Falando um pouco hoje sobre o culto wicano e o culto neopagão, falando mais especificamente sobre o culto em outras egrégoras, tá? Em outros bruxedos. O que acontece? O culto é um momento de agregar. Um momento onde wicanos de outras expressões diferentes, se agrupam para celebrar em conjunto. Então esse momento ele é muito importante para a gente e exige de nós muita tolerância, porque às vezes o grupo que está organizando o evento ou o culto pertence a uma expressão wicana que é diferente da sua expressão wicana. Então pode ser que no culto ali aconteça alguma coisa, ou tenha um momento que você de repente acha estranho, ou que você fala, poxa, eu faria de outra forma. Mas desde que não seja algo que contrarie frontalmente a sua expressão wicana, você deve sim ser tolerante. Dito isso, eu vou falar sobre algumas coisas que acontecem nos cultos wicanos por aí, algumas coisas que eu considero que são mal interpretadas, tá? Mas que não tiram a beleza desses cultos. Primeiro a questão da localidade. Geralmente os cultos wicanos acontecem em parques ou em locais em contato com a natureza, como chácaras, fazendas, esse tipo de coisa. Ou mesmo praias, montanhas, tá? E muita gente pensa que isso é essencial à espiritualidade wicana. Já vi gente falando que o templo do wicano é a natureza. Isso é meia verdade. Sim, de fato o wicano observa a natureza para extrair dela sabedoria. Mas se você pegar o paganismo romano, que é o paganismo que a Triora segue, ele se desenvolveu dentro de templos. Então em Roma havia dezenas de templos, alguns deles estão de pé até hoje, se tornaram igrejas cristãs, né? Mas o templo foi construído como um templo pagão. Existiam fóruns também, que não eram especificamente para a religião, mas também abrigavam cultos. Então não necessariamente a espiritualidade wicana ela tem que ser feita na natureza, tem que ser feita em um local sem uma estrutura construída por humanos. Na verdade, o wicano passou a cultuar na natureza, em locais abertos, quando por N motivos nós perdemos a capacidade de manter os nossos templos. E eu acho que isso é uma das piores coisas que aconteceu com o wicano, quando ele perdeu a capacidade de construir templos, de manter templos. Hoje as egrégoras que conseguem ter templos são as egrégoras de alta magia, né? Que além de doações cobram mensalidades dos membros. Algumas cobram trimensalidade, anuidade, mas enfim, elas cobram o valor fixo do membro, do adepto. E aí elas conseguem sim manter templos. Se você é wicano, você tem que ansiar profundamente que os templos pagãos voltem a existir. Eu não tenho muita expectativa que nós tenhamos tantos templos como nós temos igrejas hoje. Mas um dos meus sonhos é que em toda cidade tenha pelo menos um templo wicano. Seria muito bom. Outro ponto importante é sobre a dança. Geralmente os cultos wicanos eles envolvem dança. Teurgicamente eu não tenho nada contra, tá? Ter dança em culto wicano. Mas é algo que deixa uma estética meio estranha. Porque se é uma dança ensaiada, bacana, feita por quem sabe, é algo muito legal. Mas geralmente não é bem assim que rola. O pessoal começa simplesmente a se mexer lá de um jeito meio frenético e fica uma coisa meio ensandecida. Então eu mesmo não sou muito fã. Já participei de cultos que teve dança e, enfim, eu até acho meio constrangedor. Mas beleza, né? Outro ponto também é a questão das músicas. Por razões que a Triora já apresentou, hoje em dia é muito raro você encontrar música em português com temática wicana. Praticamente não existe, são pouquíssimas que existem. E quando existem também são todas muito parecidas, todas meio que iguais. Você tem algumas de melhor qualidade em outros idiomas, né, inglês e espanhol. Mas como nos cultos nem todo mundo é bilíngue, eles optam pelas músicas em português mesmo e acabam sendo sempre as mesmas ali, repetitivas e meio sem graça. Não tem problema você usar música cristã em culto wicano, tá? Não tem problema nenhum. Desde que a música cite apenas Deus, não tem problema. Músicas profanas podem ser utilizadas se passarem uma mensagem positiva. Abertura de anime, enfim. Se a música passa uma mensagem boa, pode ser executada no culto. Então basicamente era isso que eu tinha para falar para vocês. Cultos wicanos geralmente são muito bons, mas verifica com a Triora, verifica com seu orientador ou com o regente quais são os limites da Triora. Quais são as coisas que a Triora não vai admitir de jeito nenhum que você participe, tá? Conta com a Triora sempre.